Bom, então, para começar, vamos definir base. Uma base é o quê? Uma base é uma tripla ordenada linearmente independente de vetores. Só isso. Tem que ser 3 vetores, exatamente, nem mais nem menos. E esses vetores têm que ser linearmente independentes. Qual é a importância desse conceito aqui? A importância provém principalmente do fato que, como a gente viu na aula passada, né, se você tem 3 vetores LI, qualquer vetor no espaço pode ser gerado por esses 3 vetores, né? Essa é uma propriedade importante que vale para uma base. A partir de 4 vetores, a gente não pode formar uma lista LI de vetores, né? E para menos vetores, para menos do que 3, a gente não consegue gerar todo o espaço. Quer dizer, nem todo vetor vai ser combinação linear de um par de vetores linearmente independentes, dado a priori, né? Se eu pego aqui um par de vetores linearmente independentes, eu consigo com esses 2 vetores gerar todo o espaço? Não, você vai gerar apenas um plano ao qual esses 2 vetores são paralelos. Tá? Porque quem são as combinações lineares desses 2 vetores? São vetores aqui, ó, no mesmo plano, sempre no mesmo plano, né? A soma, por exemplo, vai ser um vetor mais ou menos assim, né? Eu desenhei ruim aqui. Então, qualquer vetor que não seja paralelo a esse plano, não vai poder ser gerado por esses 2 vetores. Ou seja, com 2 vetores apenas, mesmo esses vetores sendo ali, com 2 vetores você não gera todo o espaço. Mas com 3 vetores você gera, se eles forem ali, sim, você gera todo o espaço. É por isso que a gente dá uma importância especial a esse caso, quando você tem 3 vetores linearmente independentes, e a gente chama isso de base. Além disso, a gente viu também enunciados dizendo que os coeficientes na combinação linear que a gente consegue obter, né, de um vetor dado em termos dos vetores da base, esses coeficientes aqui são únicos, dependem apenas do vetor que eu estou representando, ou seja, de x, né? Se eu sei que E1, E2, E3 são vetores LI, e eu consigo exprimir o vetor x como combinação linear desses 3 vetores E1, E2, E3. Eu posso dizer que os coeficientes aqui, alfa, beta e gama, só dependem de x, ou seja, eles são univocamente determinados por x. Foi o que eu falei na aula passada. Isso vale quando eu sei que E1, E2, E3 são uma base, são LI. Então, tem uma única escolha possível aqui para esses escalares alfa, beta e gama. Então, é por esses 2 motivos que a gente dá uma importância maior às triplas ordenadas que são LI. Primeiro, porque com ela você gera todo o espaço. E segundo, porque os coeficientes aqui, nas combinações lineares que você constrói para gerar esses vetores de espaço, são univocamente determinados pelos vetores que elas representam. Então, qual é a importância disso? A partir de agora, a gente vai poder identificar vetores com triplas ordenadas de números reais. Por exemplo, se eu fixei uma base aqui, e eu sei que o vetor x, vamos chamar essa base de A1, A2, A3, e eu sei que o vetor x é igual a x1 vezes E1, mais x2 vezes E2, mais x3 vezes E3, esses escalares aqui são univocamente determinados por x. Só tem uma escolha possível de escalares, é esta. Então, a partir de agora, a gente vai denotar esse vetor x assim. E a gente vai dizer
que o vetor x tem as coordenadas x1, x2 e x3 com relação à base E. Né? Esse Ezinho aí é o nome da base, no caso é a tripla ordenada formada por esses 3 vetores. Além disso, essa notação aqui é bastante conveniente porque ela nos dá uma maneira prática de somar vetores usando apenas as coordenadas. Somar e multiplicar por número. Então, por exemplo, se eu sei que o vetor x tem essas coordenadas aqui e o vetor y tem essas coordenadas aqui, ambas as listas de coordenadas com relação a uma mesma base E. Quem vai ser a lista de coordenadas do vetor soma, x mais y? A gente pode verificar facilmente, isso é uma proposição que vai aparecer daqui a pouco, que a lista de coordenadas do vetor soma vai ser facilmente calculada assim, simplesmente somando coordenada a coordenada dos vetores que você somou. Então, quem já pegou algum livro de... Quem já pegou algum livro de geometria analítica, né? Que começa falando de sistemas de coordenadas, né? Ao invés de começar falando de vetores, deve estar acostumado com essa ideia aqui, de olhar para vetores como sendo triplas ordenadas de números reais, ou até pares ordenados de números reais, se você estiver pensando em vetores no plano. E já deve ter visto também uma definição de como somar vetores vistos como listas de números reais, exatamente assim, somando coordenada a coordenada. Tá? Eu posso dizer também quem vai ser, digamos, alfa vezes o vetor x. Se eu tenho as coordenadas de x, alfa vezes x vai ser um vetor com as seguintes coordenadas: alfa x1, alfa x2 e alfa x3. Tá? Então agora vai ser muito melhor a gente fazer operações com vetores sem precisar fazer desenho. Até agora, toda vez que eu perguntava qual é a soma desses vetores, ou a gente usava propriedades algébricas para simplificar expressões, né? E com isso chegar numa expressão mais simples que identifica a soma dos vetores que eu estou querendo somar, ou a gente precisava fazer um desenho, né, para indicar essa soma. Agora a gente pode realizar cálculos com vetores usando as coordenadas dele. Agora, tenha em mente que tudo isso, essa ideia de representar vetores por coordenadas está fortemente baseado nas propriedades que eu falei na aula passada de independência linear. A gente saber que as coordenadas de cada vetor existem com relação a uma dada base e são únicas. Então a gente tem aqui uma ilustração de uma base, né? É assim que a gente deve imaginar uma base. Vetores LI, 3 vetores exatamente LI. Portanto, 3 vetores que não são coplanares. Aí eu vou definir algumas notações, terminologias aqui. Bom, basicamente o que está escrito aqui é o que eu já expliquei na introdução. Eu estou dizendo que os coeficientes numa combinação linear de vetores em uma dada base que resulta num dado vetor U são chamados coordenadas desse vetor U com relação a essa base. Então, se eu tenho que U é igual a esta combinação linear aqui dos vetores E1, E2 e E3 que formam uma base, esses números A1, A2 e A3 vão ser chamados coordenadas do vetor U com relação a essa base. E eu posso falar mais especificamente que A1 é a primeira coordenada, A2 é a segunda coordenada, A3 é a terceira coordenada. E a partir de agora, como eu falei, a gente vai abreviar essa combinação linear daqui
por esta notação. Você coloca os coeficientes da combinação linear entre parênteses e indica aqui no subscrito a base que você está usando para formar essa combinação linear. Isso vai ser uma maneira não ambígua, uma maneira precisa de se referir ao vetor U. Se você tem as coordenadas, é claro que você tem o vetor U. Basta formar a combinação linear aqui, o resultado dessa combinação linear vai ser o vetor U. E reciprocamente, como eu falei, a cada vetor no espaço vai corresponder uma única tripla de coordenadas com a qual você pode representar aquele vetor com relação a uma dada base. Então, é uma correspondência biunívoca que a gente tem aqui. Para cada tripla de escalares, você tem um vetor, e para cada vetor você tem uma tripla de escalares. Isso quando você já fixou uma base. Depois que você fixou a base, você tem essa correspondência, a ida e a volta. Eu vou definir aqui algumas notações que o livro não define e que podem ser úteis daqui para frente. O que o livro definiu até agora foi o seguinte: eu quero me referir ao vetor que eu consigo gerar com os vetores da base E, usando como coeficientes da combinação linear os escalares A1, A2 e A3. Aí o livro introduziu essa notação. Este símbolo se refere ao vetor U, tal que U é igual a combinação linear correspondente aqui, né? Bom, mas essa notação ela está preocupada com a correspondência num sentido só. Ou seja, se eu tenho a lista de escalares, como é que eu sei o vetor correspondente a essa lista de escalares? Aí o livro define, é esse aqui, é esse vetor aqui que você está representando com essa lista de escalares. Agora, eu posso me preocupar com a pergunta no sentido contrário, que seria dizer o seguinte: se eu tenho o vetor U, que é dado por esta combinação linear desses vetores que formam a base E, como é que eu poderia denotar a lista de coeficientes que eu tenho aqui nessa combinação linear? De uma maneira mais abreviada, eu gostaria de denotar só a lista A1, A2, A3. Qual é o nome que eu posso dar para essa lista A1, A2, A3, que vai depender do vetor U que eu estou representando e também da base E formada por esses três vetores, E1, E2 e E3. Como é que eu posso denotar? Aí eu estou dando uma notação aqui, ó. Eu vou denotar por isto. Gama E de U vai se referir às coordenadas do vetor U na base E. Tá? Certo? Então, primeira notação que eu estou introduzindo é essa aqui. Gama E de U significa a lista de coordenadas do vetor U com relação à base E. Pode ser que eu precise usar essa notação de vez em quando. E essa notação, no fundo, está definindo aqui uma função que pega um vetor U e associa a ele uma lista de escalares. Pega um vetor onde? No conjunto V3, que é o conjunto de vetores que a gente tem. E associa a cada U nesse conjunto V3 uma lista de escalares que vai estar aonde? No conjunto R3. Caso vocês não saibam, o conjunto R3 é formado pelo quê? O conjunto R3 é formado por triplas ordenadas de números reais. Não confundir este conjunto com V3, que é o quê? Vetores, tá? Vetores no espaço euclidiano tridimensional. E a gente também falou de um outro conjunto importante, né? Que é o conjunto E3, que é o quê? Conjunto de pontos, né? P, tal que P é ponto. Aí é uma noção geométrica. É ponto no espaço euclidiano tridimensional. Então, a princípio, são conjuntos diferentes.
Mas daqui para frente a gente vai tender a identificar esses conjuntos. No primeiro momento, nessa aula, a gente já está enxergando aqui uma correspondência entre esses dois conjuntos, ó. Correspondência bionívoca entre esses dois conjuntos, no sentido que para cada vetor em V3 existe uma única tripla de coordenadas e para cada tripla de escalares, essa tripla de escalares pode ser vista como as coordenadas de um vetor em V3. Então vai e volta. Essas duas correspondências, indo e voltando, são inversas uma da outra. Se você pegar um vetor em V3, olhar para as coordenadas dele e depois voltar na correspondência inversa, pegando aquelas coordenadas e formando a combinação linear correspondente, você volta para o mesmo vetor que você tinha. Tá? Se você aplicar a ida seguida da volta, você volta para onde estava. Então, assim, a princípio, são conjuntos diferentes, mas daqui para frente a gente vai cada vez mais identificar esses dois conjuntos. O que é que significa identificar? Significa pensar num como se fosse o outro. Então, estou dizendo aqui que a gente vai cada vez mais trabalhar com listas de escalares como se fossem vetores, graças a essa correspondência que me permite identificar listas de escalares com vetores, e essa correspondência sempre vai depender de uma base. Então, o que eu estou dizendo aí nesse item, a correspondência parará, define uma função, γ é que essa função vai de onde para onde. Essa função, no caso, γ fixada uma base E, γ é uma função que pega um vetor e associa uma lista de coordenadas a esse vetor. Essa função tem uma inversa também, que é a inversa que faz o quê? Pega a lista de escalares e forma a combinação linear correspondente para resultar no vetor U que tinha aquelas coordenadas que eu peguei. Só que a notação γ de U não é muito concisa, né? Então pode ser um pouco incômodo ficar escrevendo sempre γ de U, γ de U. E tem uma notação mais conveniente, mais cômoda, que é a seguinte: ao invés de γ de U, você escreve U entre colchetes com subscrito E. Isso eu vou usar também de vez em quando essa notação, com o mesmo significado do γ de U. Ou seja, U entre colchetes com subscrito E significa a lista de coordenadas do vetor U com relação à base E. Portanto, essa igualdade aqui é verdadeira se somente se U é o resultado da combinação linear que você forma com esses escalares A1, A2, A3, usando vetores na base E. Aí eu estou fazendo alguns comentários aqui sobre algumas notações inconvenientes que o livro usa. Eu percebi na solução do exercício resolvido 8.3b que o livro usa um símbolo parecido com a notação que eu estou introduzindo aqui, né? Porque você tem no subscrito o nome de uma base, só que o significado com que ele usou esse símbolo foi muito diferente do meu e eu acho até que esse uso foi inadequado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que pode ser que em algum contexto eu fique meio receoso em usar esta notação devido a notações que o livro usa e que não são compatíveis com essa que eu quero usar. Se isso acontecer, aí eu vou usar a γ de U. Se não, se eu me sentir à vontade para usar essa outra anotação mais concisa, aí eu uso essa outra anotação mais concisa. Tá? Ou seja, eu posso usar uma e posso usar a outra dependendo do contexto. Então, eu já comentei um pouco na introdução sobre essas propriedades aqui. Ó. Você pode trabalhar com vetores usando as coordenadas desses vetores, tanto para identificar os vetores a partir das coordenadas, quanto para realizar operações como soma e multiplicação de vetor por número. Então, para somar dois vetores, basta que eu conheça as coordenadas desses dois vetores com relação a uma base. Então, suponha que o primeiro vetor tem as coordenadas A1, A2 e A3, e o segundo vetor tem as coordenadas B1, B2 e B3. Como é que eu posso calcular a soma desses dois vetores? Eu posso calcular a soma desses dois vetores simplesmente somando coordenada a coordenada desses vetores, ou seja, primeira coordenada de um com primeira coordenada do outro, segunda coordenada de um com segunda coordenada do outro e por aí vai. E com isso você obtém uma tripla de escalares que vai ser exatamente a tripla de coordenadas do vetor soma com relação à base E.
Para multiplicar por número, mesma coisa. Pega o número e passa para dentro, multiplicando cada coordenada do vetor. Com isso, você obtém a tripla de coordenadas desse vetor multiplicado pelo número alfa, né, com relação à base E. Então, isso está aprovado aqui. Ó. É uma prova bem simples, usando a definição. E vamos fazer um exercício exatamente sobre isso. Sendo U igual a menos 1, 2, 0 na base E e V igual a 3, menos 3, 4 na base E, calcule a tripla de coordenadas do vetor W igual a menos 3U mais 2V na base E. Tá? Eu vou usar o quê? Eu vou usar exatamente a proposição que a gente acabou de ver. Então, W é igual a menos 3U mais 2V. Essa multiplicação de vetor por número aqui, ó, menos 3U, pode ser feita com as coordenadas de U. Vou pegar o número menos 3 e vou multiplicar pelas coordenadas de U, que são menos 1, 2, 0. Onde aparece 2V, também faço a mesma coisa, coloco as coordenadas aqui desse V com relação à base E. E depois o número que está na frente das coordenadas passa entrando, multiplicando cada uma. Então, menos 3 vai multiplicar esses três números aqui, vai ficar 3 menos 6, 0. O 2 vai multiplicar esses três números aqui, vai ficar 6 menos 6, 4. No final, eu tenho uma soma de vetores, e esses vetores estão dados por coordenadas com relação a uma mesma base E. Então, eu somo coordenada a coordenada. 3 mais 6 dá 9, menos 6 dá menos 12, e 0 mais 8 dá 8. Então, isso aqui é a lista de coordenadas do vetor W com relação à base E. Essa proposição dá um critério para você saber quando é que dois vetores são LD, usando as coordenadas desses vetores com relação a uma base. Se eu tenho as coordenadas desses vetores, o que é que eu posso dizer sobre eles serem LI e eles serem LD? Basta avaliar se essas coordenadas são proporcionais. Proporcionais significa que, por exemplo, existe algum número que multiplicado pelas coordenadas de U me dá as coordenadas de V, ou existe algum número que multiplicado pelas coordenadas de V me dá as coordenadas de U. Essa é uma forma de você entender o que está dito aqui na proposição. Quando ele diz A1, B1, C1 e A2, B2, C2 são proporcionais, proporcionais significa isso, tá? Proporcionais significa que existe lambda tal que, por exemplo, as coordenadas do segundo vetor são as coordenadas do primeiro multiplicadas por algum lambda, né? Ou se existe um μ tal que A1 é igual a μ A2, B1 é igual a μ B2 e C1 é igual a μ C2. Pronto, então proporcionais significa isso aqui, tá? Você pode perceber isso visualmente, apenas olhando para os números aqui, A1, B1, C1 e A2, B2, C2. Ou então, se você preferir, você calcula esses três determinantes aqui, ó, e vê se todos eles são nulos. São critérios equivalentes. Ou você vê que uma dessas duas coisas ocorre, ou seja, no caso, são proporcionais, ou você calcula esses três determinantes para ver se os três são zero. Se os três forem zero, os vetores são LD. Se mesmo sem calcular o determinante você já perceber que esses números são proporcionais, então os vetores são LD também. Tem uma demonstraçãozinha aqui resumida. Em seguida vem um exercício resolvido para você aplicar esse critério. Por exemplo, no
item A, nós temos aí os vetores com as coordenadas 3, 10, 11 e 4, 7, menos 1. Veja que a base não foi especificada aqui, foi omitida. Então, nesse caso, é porque a base não interessa, tá? Existe sempre a base, mas não interessa para a gente responder o exercício aí. Eu posso dizer que U e V aqui são LD? Aí você vai se perguntar, né? Os números 3, 10, 11 são proporcionais a 4, 7, menos 1? Significa avaliar se existe aquele número, lambda e tal, né? Veja, por exemplo, na terceira coordenada, se existisse algum lambda tal que U é igual a lambda V, quem seria esse lambda? Observando a terceira coordenada aqui, ó, 11 e menos 1. A gente percebe que o lambda teria que ser menos 11, né? Para multiplicar por menos 1 e resultar em 11. Só que se eu usasse menos 11 também para multiplicar as outras duas coordenadas, eu não iria obter essas duas coordenadas primeiras do vetor U. Menos 11 vezes 7 não é 10. Menos 11 vezes 4 não é 3. Então, eu estou vendo aqui que não existe lambda. Da mesma forma, se você quisesse ver se existe o mi, tal que V igual a miu, não existiria também. Tá? Então, por aí você vê que eles não são proporcionais. Se não são proporcionais, e são exatamente dois vetores, então eles não são LD, ou seja, são LI. Outra maneira de ver seria calculando aqueles determinantes que eu falei, ó, aqui na proposição anterior. Pega as duas primeiras coordenadas desses dois vetores, formando uma coluna, junto com as duas segundas coordenadas desses dois vetores, formando outra coluna. Depois muda, ao invés de primeiras coordenadas e segundas coordenadas, pega primeiras e terceiras. Depois, segundas e terceiras. Faz os três determinantes aí. Então, poderia ser, no caso aqui, 3, 4. 3, 4 aqui, ó. 10, 7, né? Será que vai dar 0? Vai dar 21. Aí lembre como é que calcula determinante, né? Faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então 3 vezes 7, 21, menos 4 vezes 10. 21 menos 40 não é 0. Aí já para por aí. Porque só vai ser LD, usando esse critério dos determinantes, se aqueles três determinantes forem 0. Se um deles não é 0, já parou LI, certo? O próximo, será que são LD? Veja que está meio que na cara esse, porque você tem 1, 7 e 1, são as coordenadas do vetor U. E as coordenadas do vetor V são esses mesmos 1, 7 e 1 divididos por 2. Daí você já vê que são proporcionais, né? Se eu multiplicar por 2 essas coordenadas do V, eu tenho o vetor U. Então, com isso eu verifico que o segundo par de vetores aqui é LD, porque as coordenadas são proporcionais. E o primeiro é LI, porque não são proporcionais as coordenadas dos vetores. Exercício 7.5. Assim, uma coisa importante. Aqui ele não está indicando qual é a base, certo? É a primeira vez aqui que a gente vê um vetor igualado a uma lista de números. Como eu estava dizendo, se você pegar outro livro de geometria analítica, logo no início ele vai fazer esse tipo de coisa. Vetor igual a uma lista de números. É a primeira vez que isso acontece aqui. Porque a gente já sabe que, na verdade, essa lista de números indicam coeficientes que eu vou usar numa combinação linear que envolve vetores de uma base, e essa combinação linear vai resultar no vetor que está indicado aí. É esse o significado. Agora, qual é a base aqui? Porque não está indicado, né? Antes estava indicado aqui a base no subscrito, agora não está. Quando ele não indica a base, é porque não interessa quem é a base. De qualquer forma, existe uma base aí, só não está indicada. Né? É porque ela não vai ser importante para fazer o exercício.
mas sempre é necessário ter uma base para a gente fazer essa correspondência entre vetores e listas de números. Bom, então suponha que eu tenho aí uma base E com relação a qual o vetor T tem as coordenadas 4, 0 e 13. Escreva esse vetor T como combinação linear dos vetores U, V e W especificados aí. Então, o que é que a gente quer? A gente quer procurar escalares alfa, beta, gama, tais que T é igual a alfa vezes U mais beta vezes G mais gama vezes W. Vamos substituir aqui as coordenadas desses vetores, 4, 0, 13. Lembrando que já enunciei uma proposição aí que me permite fazer contas com as listas das coordenadas desses vetores, como se fossem os próprios vetores, fazendo soma coordenada, coordenada e produto coordenada, coordenada também. Então veja, a proposição que eu enunciei no início da aula me permite fazer as contas aqui envolvendo essas listas de coordenadas e os coeficientes que multiplicam as listas da seguinte maneira: quando tem um número multiplicando uma lista de coordenadas, o número pode entrar multiplicando cada coordenada. Então vai ficar aqui alfa menos alfa, 3 alfa. Da mesma forma, beta vai entrar aqui também, então vai ficar 2 beta, beta, 3 beta. Gama vai entrar aqui também, então vai ficar, deixa eu colocar embaixo, menos gama, 4 gama. Pronto. E somar, como é que eu faço para somar? Faz coordenada a coordenada também, ou seja, primeira coordenada desse, soma com primeira coordenada desse, segunda coordenada desse, soma com segunda coordenada desse, por aí vai. Então, somando os dois primeiros aqui, eu vou ficar com alfa mais 2 beta menos alfa mais beta. Oxe, sumiu, filho. Você vai somar com o outro também, não? Depois eu somo. Poderia fazer direto, mas vamos fazer uma coisa cada vez. Sim, né? Só repetindo aqui o outro. Aí o espaço acabou, eu vou apagar lá em cima para poder continuar. Então, com isso a gente vê que 4013 pode ser escrito assim. Agora eu vou somar esses dois que faltam ser somados aqui. Então vai ficar alfa mais 2 beta menos gama menos alfa mais beta menos gama. 3 alfa mais 3 beta mais 4 gama. Aí a questão é a seguinte, né? A gente precisa encontrar os valores de alfa, beta e gama. Que é isso que a gente quer. Alfa, beta e gama são os coeficientes numa combinação linear que envolve os vetores da base que não foi especificado aí. E essa combinação linear resulta no vetor 4013. Então a gente tem que resolver um sistema linear. Um sistema de 3 equações lineares com 3 incógnitas. Eu vou mostrar aqui um método de resolver sistemas lineares que talvez vocês não conheçam, que é o método de escalonamento com matrizes. Escalonamento. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Foi? Mas foi com matrizes? Certo. Bom, eu acho que vocês devem saber resolver um sistema linear por substituição, né? Poderia ser feito aqui, certo? Vocês estão enxergando o sistema linear que eu quero aqui, porque, veja, iguala primeiro número de uma com o primeiro da outra, segundo de uma com o segundo da outra. Pronto, então vai ter 3 equações. Então, eu vou escrever aqui essas 3 equações, agora eu vou resolver com matrizes, com escalonamento de matrizes. Pronto, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou formar a matriz aumentada desse sistema, que é o quê? Uma matriz, no caso, com 3 linhas e 4 colunas.
nas primeiras 3 colunas, você coloca os coeficientes aqui de alfa, beta e gama, respectivamente. Então, coeficiente de alfa na primeira linha começa com 1, depois vem 2, depois vem menos 1. Coeficiente agora na próxima linha embaixo, de alfa, beta e gama, menos 1, 1 e menos 1. E na próxima, 3, 3 e 4. Então, a parte à esquerda aqui, essas 3 primeiras colunas, é chamada matriz dos coeficientes do sistema. E aí eu coloco uma quarta coluna aqui com os termos independentes dessas 3 equações, né? A matriz, agora com essas 4 colunas, é chamada matriz aumentada do sistema. Matriz aumentada. Essa matriz aí com essas 4 colunas. Se eu olhasse só para as 3 primeiras, seria a matriz dos coeficientes. Aí, como é que funciona o escalonamento? Tem 3 operações que você pode fazer com a matriz aumentada de um sistema linear para resolver esse sistema por escalonamento. Vou colocar aqui quais são as 3 operações. A primeira, permutar 2 linhas. No caso, permutar linhas I e J, né? Por exemplo, permutar as linhas 2 e 3 significa trocar de lugar a segunda linha com a terceira linha, né? Permutar linhas é uma operação que você pode fazer. Multiplicar a linha I por uma constante K real não nula. E 3, você pode substituir a linha I pela soma desta linha com K vezes a linha J. Esse K aqui dessa terceira operação, ele não precisa ser não nulo, ele é real arbitrário, não precisa ser não nulo. Pronto, essas operações que eu falei aqui são chamadas operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Isso é importante não apenas para resolver um sistema linear, mas para inverter matrizes também. A gente pode inverter com escalonamento. Uma coisa decorre da outra, quer dizer, o fato de que isso aqui serve para resolver sistemas lineares implica que vai servir também para inverter matrizes, porque inverter matrizes é você resolver N sistemas lineares simultaneamente. Isso também pode ser feito por escalonamento, por um único escalonamento, o que é melhor ainda do que fazer vários. Bom, então eu vou exemplificar como é que ficaria aqui. Eu não sei se eu faço isso no Word, eu acho que eu vou fazer isso no Word, tá? Vai ficar melhor. Aqui o espaço já está começando a faltar. Então veja, eu vou fazer o escalonamento aqui da matriz e vou indicar as operações elementares aqui ao lado, tá? Entre parênteses, com essa notação onde L2 representa a linha 2, L1 representa a linha 1, etc. E a setinha significa que eu estou substituindo a linha 2, no caso aqui, pela soma dessa linha 2 com a linha 1. E perceba que isto é uma operação elementar, exatamente é o caso 3 aqui, é a terceira operação elementar, quando eu disse que eu iria substituir a linha I pela soma desta linha com K vezes a linha J. Esse K pode ser 1, por exemplo. Quando o K é 1, você está somando essas linhas I mais J e está colocando a soma no lugar da linha I. Então é o que eu estou fazendo aqui, ó. Pego a linha 2, substituo a linha 2 pela soma desta linha
com a linha 1. Aí você pode perguntar, por que está fazendo? Qual é o sentido? Eu tenho que ir para onde? Eu sei as operações que eu posso usar, mas como é que eu sei quais operações eu devo usar em cada passo? Vamos ver o exemplo. No final do exemplo você pode ter alguma noção de por que é que eu fiz as coisas, né, aqui pelo meio. Por enquanto você pode ficar com essa dúvida de e como é que eu sei qual operação usa? Então eu vou somar linha 2 com a linha 1. 1 mais menos 1 soma 0. E colocando o resultado no lugar da linha 2, certo? Linha 2 com linha 1 eu somo e coloco no lugar da linha 2. Então 2 mais 1, 3. Menos 1, menos 2. 0 mais 4, 4. Pronto. Essa foi a primeira operação elementar que eu usei aqui. A próxima. Linha 3, menos 3 vezes a linha 1. Depois vocês vão entender por quê. Linha 3. Substitui por linha 3, menos 3, linha 1. Então vai ficar assim, ó. 3, eu substituo por 3, menos 3 vezes 1, que é 0. 3, eu substituo por 3, menos 3 vezes 2, que seria 3 menos 6, que é menos 3. 4, eu substituo por 4, menos 3 vezes menos 1, ou seja, 4 mais 3, que é 7. E 13, eu substituo por 13 menos 3 vezes 4, que é 13 menos 12, que é 1. Bom, então eu fiz duas operações elementares aqui. E com isso, eu zerei os elementos que estavam abaixo desse 1 aqui em cima. Tá? Meu próximo passo vai ser zerar o menos 3 aqui. Depois você vai entender por quê. Para zerar o menos 3, o que é que eu posso fazer? Eu posso somar linha 2 com a linha 1. Agora eu quero fazer essas modificações sem bagunçar o que está em cima. Tem um algoritmo para fazer isso, tá? É eliminação de Gauss-Jordan. Eu poderia escrever passo a passo aqui, mas é melhor entender com exemplo. Agora, o que é que eu vou fazer? Vai ser somar linha 3 com a linha 2 e colocar o resultado no lugar da linha 3. Então, linha 3 é substituído por linha 3 mais linha 2. Aí vai ficar assim. 3 com menos 3 dá 0, coloca aqui. Menos 2 com 7 dá 5, coloca aqui. 4 com 1 dá 5, coloca aqui também. Pronto, então veja, eu estou deixando a matriz numa forma escada. Está enxergando essa escada de 0 aqui? Então essa é uma forma escada, tá? O que eu fiz até agora pode ser entendido como sendo uma instância da eliminação de Gauss. Eu deixei na forma escada. Só que existe a forma escada e existe a forma escada reduzida. A forma escada também é chamada de forma linha escalonada. Linha escalonada. Eu escalonei a matriz. Então, eu deixei a matriz na forma linha escalonada. Tem a forma linha escalonada e tem a forma linha escalonada reduzida. Eu vou continuar para chegar na forma linha escalonada reduzida. Que seria o quê? Zerar menos 2 aqui em cima, o menos 1 e o 2 aqui em cima. Vai ficar uma diagonal apenas, tá? Então, para zerar o menos 2 aqui em cima, o que eu posso fazer, sem bagunçar o que eu já ajeitei. Então, eu posso pegar o 5, dividir por 5, a terceira linha, para o 5 se transformar em 1. E com esse 1 é só zerando o que está em cima do 1, que agora ainda é 5. Então vamos fazer passo a passo. Deixa eu fazer primeiro assim. Ó. Linha 3 é substituído por linha 3 sobre 5. Para fazer bem passo a passo mesmo. Então vai só dividir por 5 a última linha aqui. Ó. Tá? Se eu já transformei em 1,
esse cara que estava lá na terceira linha, eu posso usar esse 1 que eu acabei de gerar. Fica mais fácil agora para zerar os de cima, porque é só ir multiplicando pelo número que você quiser. De modo que a soma desse número com o cara que você quer zerar seja realmente zero. Então agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou zerar o menos 2. Como? Vou fazer linha 2 mais 2 vezes a linha 3. Com a prática, você faz esse processo mais rápido porque você faz várias operações de uma vez só. Estou fazendo assim devagarzinho porque é a primeira vez aqui. Vai ter várias contas aqui envolvendo vetores que vão terminar em escalonamento, em resolver esses sistemas. Não é apenas nesse exercício que vai aparecer isso aqui, não. Agora eu quero zerar o menos 1 lá em cima. Eu faço linha 1 se transforma em linha 1 mais, agora sim, eu vou somar, né, com a linha 3. Aí vai ficar como? Aqui não muda nada, aqui vai ficar menos 1 com 1 dá 0, e aqui vai ficar 4 com 1 dá 5. Agora eu quero zerar o 2 aqui, ó. Para zerar o 2, em cima do 3, vamos primeiro transformar esse 3 em 1, fazendo o quê? Dividindo a linha 2 por 3. Linha 2 se transforma em linha 2, dividido por 3. Aí vai ficar aqui, no lugar do 3 fica 1, porque eu dividi por 3. E no lugar do 6 fica 2, porque eu dividi por 3. Por último, eu vou pegar a linha 1 e substituir. Pega a linha 1, substitui linha 1 por a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, né? Então aqui vai ficar 0. E deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo. E aqui vai ficar 5 menos 4, né? Que é 1. Bom, pronto, então eu já resolvi o sistema. Porque essa matriz aqui, essa matriz aumentada que eu acabei de obter, você retorna para a forma de sistema. Lembre como é que a gente montou a matriz. Esses caras na primeira linha, aqui nas 3 primeiras colunas e na primeira linha, são os coeficientes de alfa, beta e gama na primeira equação. E o cara que está do outro lado é o termo independente dessa equação. Então vai ficar alfa mais 0 beta mais 0 gama é igual a 1. Ou seja, alfa é igual a 1. Na próxima linha, 0 alfa mais beta mais 0 gama é igual a 2. Então, beta é igual a 2. Na próxima linha, 0 alfa mais 0 beta mais gama é igual a 1. Então, gama é igual a 1. Ou seja, sempre que você terminar o escalonamento e ficar com uma matriz de identidade do lado esquerdo aqui, só uma diagonal de 1 e o resto 0, então, os números que aparecem na última coluna vão ser exatamente a solução que você está procurando. Isso só vai acontecer se a solução for única. Só vai aparecer realmente a matriz identidade aqui à esquerda se a solução for única. Mas o escalonamento serve também para dizer quando é que a solução não é única, quando é que a solução não existe, quando é que tem infinitas soluções. Tá? Aí, assim, não vou dar toda a teoria dos sistemas lineares, mas sempre que aparecer algum aqui eu vou explicando. Então a gente acabou de perceber que alfa é 1, beta é 2, e gama é 1. Agora veja, o processo que eu expliquei aqui foi basicamente a redução de Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. Eu fiz um escalonamento completo. Eu levei a matriz aumentada à forma linha escalonada reduzida. A forma linha escalonada reduzida de uma matriz é única, só tem um resultado possível aqui, se você for até o final. Agora eu poderia ter parado na forma linha escalonada que não é reduzida. Quando eu cheguei aqui eu disse, ó, já está na forma escada.
A forma escada também é útil, e às vezes é mais útil se você está fazendo as contas com a mão e quer apenas resolver o sistema, do que a forma linha escalonada reduzida. Porque nesse ponto aqui você pode voltar para a forma de sistema linear e resolver o sistema facilmente. Na forma escalonada já está fácil. Vamos ver como é que ficaria o sistema aqui. Se eu parar aqui, ó, e voltar para o sistema. A primeira equação vai ser alfa mais 2 beta menos gama igual a 4, né? Estou pegando dessa matriz aqui. Embaixo eu vou ter 3 beta menos 2 gama igual a 4. Embaixo eu vou ter 5 gama igual a 5, igual a 5. Aí você resolve de baixo para cima, né? A última equação lhe diz que gama é 1. Substitui na segunda, você vai ficar com 3 beta menos 2, porque eu já sei que gama é 1, igual a 4, logo beta igual a 6 sobre 3, que é 2. Aí agora eu já tenho gama e beta, substituo na primeira, vou ter alfa mais 2 beta, que vai ser 4, menos gama, no caso menos 1, igual a 4, logo alfa é igual a 1. Pronto, cheguei nos mesmos valores aqui, veja que não fez muita conta, né? Então eu poderia ter parado aqui na forma escalonada, ter voltado para a forma de sistema linear, que é essa aqui, e ter resolvido assim, de baixo para cima, jogando os valores, né? De baixo para cima. Pronto. Então, guarde isso aqui porque vai ser importante nessa disciplina, na próxima e talvez no resto da vida de vocês. A gente acabou descobrindo que alfa é igual a 1, beta é igual a 2, gama é igual a 1, e significa o quê? O que é que isso nos diz, né? Nos diz que T é a combinação linear formada com esses coeficientes aqui. Então vai ser 1 vezes U mais 2 vezes V mais 1 vezes W. Parou aqui, está feito o exercício. Eu acho que esse aqui vai dar mais trabalho de fazer. Vamos pensar rapidinho aqui, deixa eu ver, viu? Eu vou chutar aqui, De que maneira eu posso multiplicar um número alfa por V e um número beta por W para resultar em U? Não é certo porque no V o terceiro é zero. Obviamente você vai multiplicar o W por alguma coisa. E teria que ser 9 para cada 3 no terceiro nível ali. Então não teria que mudar essa. É verdade. Aí é fácil de ver. Ó, Então, vamos supor aqui, né, que esse cara é a combinação linear dos outros. Então, quando tem zero, facilita bastante. Porque essa conta que eu vou fazer com essas coordenadas aqui vai me dar 3 números. E na terceira coordenada, como o alfa vai morrer aqui, multiplicado por zero, eu só vou ficar com beta sobre 3, né? Beta sobre 3. E 2 números aqui que não interessam. Então, a gente percebe que beta sobre 3 tem que ser 3, para igualar com a terceira coordenada do outro lado. Então, daqui a gente vê que beta sobre 3 tem que ser 3, ou seja, beta tem que ser 9. E se beta é 9, aí a gente tenta, né, usar o valor beta igual a 9. E o que é que vai dar errado aqui? Por exemplo, 9 vezes 3, vamos ver. Nas outras coordenadas aqui, né? Ficaria, beta eu já sei que é 9, então vai ficar 27 mais alfa, né? Alfa mais 27. E na primeira coordenada, 18 menos alfa. Então, menos alfa mais 18. Então, a primeira coordenada está me dizendo que alfa é igual a 17, né? Ó, menos alfa mais outro é igual a 1. Passo o alfa para o outro lado, passo 1 para o outro lado. Alfa é igual a 17. Aqui, alfa mais 27 é igual a menos 1.
Passo 27 para o outro lado, fica com alfa igual a menos 28. Então, valores inconsistentes aqui para alfa, né? Impossível. Não pode ser gerado. Isso, geometricamente, significa que U está num plano diferente, tá? Você tem V aqui, você tem W aqui. Obviamente, dois vetores sempre são coplanares. Mas o que a gente percebeu, né? Que não dá para gerar U a partir de V e W. Consequentemente, U está num plano diferente. Então, todos os vetores gerados por V e W estão no mesmo plano aqui, tá? E U está em outro plano. Determine MN tais que o vetor UV seja LD, onde U e V são esses vetores aí. Então, vamos lá. Aqui pode ser interessante o exercício. Então, basicamente, eu quero que exista um lambda. Deixa eu fazer uma observação aqui. Aqui atrás, em algum lugar, acho que eu já apaguei, né? Eu tinha escrito o seguinte: dois vetores são paralelos se somente se existe um lambda que multiplicado pelo segundo dá o primeiro, ou existe um mi que multiplicado pelo primeiro dá o segundo. Certo? Agora, quando você sabe, por exemplo, que U é não nulo, você já pode dizer que isso aqui acontece. Tá? Descarta um caso e fica com aquele onde o escalar aparece multiplicando o vetor que você já sabe que é não nulo. Tá? Aí simplifica. Tá? Então, em particular, se você sabe que os dois são não nulos, aí é melhor ainda, porque se você quiser, você deixa as duas condições aqui. Vai existir o lambda e vai existir o mi. Aí o ou, nesse caso, vira um i. Quando você sabe que os dois são não nulos, o ou aqui vira um i. Tá? Vai existir o lambda e vai existir o mi. Pronto. Dito isso, nesse caso aqui, para a gente não ficar com o ou, a gente sabe que os dois vetores aqui são não nulos, porque U tem coordenada 1, V tem coordenada 10. Então, ambos sendo não nulos, eu posso dizer, necessariamente, vai existir um lambda tal que U é igual a lambda V. Isso, na verdade, ocorre somente se eles forem LD, tá? Eles são LD. Suponha que eles são LD, né? Suponha que o V é LD. Se são LD, são paralelos. U é paralelo a V. Se são paralelos, e eu sei que ambos são não nulos, então eu posso dizer, por exemplo, que U é igual a lambda V para algum lambda. Então vamos colocar isso aqui na forma de coordenadas. 1, M. N mais 1 é igual a lambda, do outro lado, coordenadas de V. E as coordenadas aí são dadas, com relação a uma base não especificada, ou seja, não interessa a base, mas existe a base. Só não interessa saber quem ela é. Então isso nos leva a um sistema de equações, né? Que vai nos dizer o seguinte, que 1 é igual a lambda m. M é igual a lambda n. E n mais 1 é igual a lambda 10. 10 lambda. Bom, aí assim, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, aparentemente, mas não são equações lineares, quer dizer, o lambda aí está multiplicando m. Isso não é um sistema linear se você considerar que as incógnitas são m, n e lambda. Tá? Mas o que você precisa saber sobre lambda é que lambda existe. Você não quer descobrir lambda.
Você quer descobrir, na verdade, M e N. Então, são duas incógnitas que você tem aí. E o lambda vai apenas ajudar a você encontrar essas duas incógnitas que são M e N. Como é que o lambda ajuda? Ignora ele, determina colocar ele. Fazer a substituição. Pode ser por substituição, né? M igual a 1 sobre lambda, aí substituindo ali. Pode ser lambda igual a 1 sobre M, né? Supondo que M é diferente de zero, né? Vamos supor que M é diferente de zero temporariamente aqui. Aí você isola o lambda aqui, ó. Isola o lambda no outro. Né? Isola o lambda no outro. O fato de você saber que esse lambda existe, lhe garante que daqui não vai sair uma inconsistência. Quer dizer, você tem três igualdades aqui, mas você sabe que o lambda existe. Então essas três igualdades, supondo, como eu falei, que M e N são diferentes de zero, para eu poder dividir por M e N eu tenho que fazer essa suposição. Se der errado, a gente volta e começa a analisar os casos. Eita, pode ser que M seja zero, pode ser que N seja zero. Por enquanto, vamos supor que isso acontece. Aí o fato de lambda existir nos garante que daqui, se M for diferente de zero e N for diferente de zero, daqui tem que sair um valor para M e N. Então, essa igualdade aqui, por exemplo, vai me dizer que M ao quadrado é N. A outra ali vai me dizer o quê? Que 10M é igual a N ao quadrado mais N. O que mais? Essa daqui, pegando isso e comparando com o terceiro membro ali, vai me dizer que 10 é igual a MN mais N. E aí? Mais M. Isso, mais M. Bom, eu vou substituir a primeira nas outras, né? N é igual a M ao quadrado. Então deixa eu arrumar espaço aqui. Eu vou substituir a primeira nas outras. Então a segunda, por exemplo, vai ficar 10M é igual a, no lugar de N ao quadrado, eu coloco M à quarta. Já substituir aqui no lugar desse N, o M ao quadrado, né? Aí depois vem outro N, eu coloco aqui M ao quadrado. Na terceira, agora, de novo, substituir N por M ao quadrado. Então vai ficar 10 igual a M vezes M ao quadrado, que vai ser M ao cubo, mais M. E agora? Pronto, a gente tem essas duas equações agora para resolver na variável M. Divide por M aqui a primeira, para ficar com 10, é igual a M ao cubo mais M. Oxi. Mas tudo bem, cheguei na mesma equação, tá, pelo menos não chegou em contradição nenhuma. Aí agora, como é que faz para resolver isso? Qual é o número que é elevado ao cubo, mas ele mesmo dá 10? 2. Pronto, no chute aqui, no chute. Porque assim, isso é uma equação de grau 3, né? Não tem, quer dizer, a fórmula tem, mas é difícil. Diga. Fator comum? Não. Assim, se fosse zero, aqui sim, né? Ó, eu poderia fatorar, né? Mas o problema é que eu não tenho zero do outro lado, né? Se eu tivesse zero desse lado, seria fácil, porque ou M é igual a zero, ou M ao quadrado mais 1 é igual a zero. Mas não, com 10 não. Com 10 eu não posso dizer ou M é igual a... Certo? Não ajuda muito fazer isso aqui não. Mas enfim, o chute resolveu, né? Se fosse, assim, procedimento para resolver a equação polinomial de grau 3, a maioria, para nós aqui, é no chute. A fórmula existe, mas é quilométrica. Então, pronto, chutando, encontramos M igual a 2. Se M é igual a 2, então N é igual a 4. M igual a 2.
n igual a 4. A gente começou supondo, nesse exercício, que m é diferente de 0 e que n é diferente de 0 também. E para esse caso, nós vimos que, se eu não me engano, m é 2 e n é 4. O que eu fiz está correto aqui. Só que faltou analisar também os casos em que m é 0 ou n é 0. Vamos tentar avaliar aí se para m igual a 0 ou n igual a 0, os vetores também são LD. Para m igual a 0, o que é que a gente tem? Nesse caso, U é o vetor 1, 0, n mais 1, não interessa. E V é 0, n, 10. Nesse caso, eu posso dizer que esses vetores aqui formam um par ordenado de vetores LD. Não, porque não são proporcionais. Só o fato de você ter um número não nulo na primeira entrada, aqui do vetor U, e um número nulo, o 0, na primeira entrada do vetor V, isso mostra que eles não são proporcionais. Não tem como multiplicar esse 1 por um lambda para resultar em 0, se esse lambda não for 0, né? Se o lambda for 0, também vai dar errado aqui, né? Porque vai ser lambda vezes n mais 1, não tem como resultar em 10 se o lambda for 0. Então, você vê que não são LD pelo fato de que as coordenadas não são proporcionais. Então, não são LD nesse caso. E agora, tem que analisar também o caso em que n é igual a 0. Então, para n igual a 0, nós teríamos esses dois vetores aqui. Eles são LD, aí eu tenho que analisar se as coordenadas são proporcionais. Para serem proporcionais, eu teria que multiplicar U por 10 para que a terceira coordenada dele se transformasse em 10, né? Só que se eu multiplicasse as outras coordenadas por 10 também, não daria certo. 10m pode até ser 0 quando m é 0, mas se fosse 0, daria errado na primeira coordenada aqui, porque eu teria 10 vezes 1, não seria m. Certo? Então, isso mostra que não são LD também, porque as coordenadas não são proporcionais. Se você preferir, você pode calcular aqueles determinantezinhos que a gente falou, né? Que seria o quê? 1m, m0, isso é 1. Para esses dois vetores aqui, tá? 1m, m0, aí depois 1m, 1,10. Aí depois m0, 1,10. Se esses três determinantes aqui forem nulos, então os dois vetores são LD. Mas nesse caso a gente percebe que não vão ser nulos, né? Por exemplo, aqui o terceiro poderia ser 0 se o m fosse 0, mas o m não pode ser 0 por quê? Aí tem que analisar os outros. É basicamente o mesmo raciocínio que a gente já fez aqui. Então, isso só confirma a conclusão que a gente tinha chegado quando a gente não tinha considerado esses dois casos. Só que é bom considerar todos os casos. É importante considerar todos os casos para ter certeza que a conclusão está certa. Pronto. Bom, veja, o critério que eu falei agora há pouco foi para saber se dois vetores são LD ou LI. Só serve para quando você tem dois, aquele que eu mostrei agora há pouco. E esse que eu vou falar agora serve para quando você tem três vetores. Vamos relembrar, para quem não está muito bem lembrado de como calcula determinado 3×3, vocês devem ter visto, quem estudou isso no ensino médio, porque não dá para confiar também que todo mundo estudou isso no ensino médio. Vocês devem ter estudado algumas regras, como regra de Sarri, regra de Thiol, né? Por exemplo, tem uma que pega... Eu vou tentar lembrar aqui, porque eu não uso essas regras, eu uso mais a de Laplace. Eu acho que tem uma que é assim, você repete a terceira linha antes da primeira, repete a primeira depois da terceira, e aí faz umas setas assim, ó. Essa aqui é positiva, essa também é positiva, essa também é positiva,
Essa é negativa. Essa também. Essa também. Né? Calcula os produtos ao longo dessas setas. Se forem as setas que eu marquei como sendo positivas, você calcula os produtos e não mexe no sinal. O sinal que aparecer como resultado, né, dessas multiplicações, você mantém. Se for as setas negativas, você calcula o produto e troca o sinal. Essa é a regra de Sarri. Se escreve Sarros, mas se fala Sarri. Regra de Sarri. Tá? Então, no caso, eu poderia até escrever como é que vai ficar aqui, né? Vai ser menos C3 A2B1 menos A3 B2C1 menos B3 C2 A1 mais C1 A2 B3 mais A1 B2 C3 mais B1 C2 A3. Eu nem recomendo que você se acostume a aplicar essa regra. Se quiser, pode. Se quiser aplicar a regra para calcular determinante 3×3, pode. O problema é que a generalização disso aqui para determinantes de matrizes de ordem maior não é tão simples. Tá? Se você tiver uma matriz de 4×4, o determinante existe. Como é que você vai calcular? Da forma como está aqui, serve para uma matriz 3×3. Até tem uma generalização, mas não é tão simples. Tá? Então, eu vou recomendar você usar a regra de Laplace, a expansão de Laplace. Como é que funciona? Eu vou explicar essa regra aqui, não com a matriz que está mostrada no enunciado dessa proposição 7.6, porque ela está com os índices aí e as letras de maneira um pouco diferente de como a gente usa normalmente para explicar regras de como calcular determinantes, por exemplo. Então, vamos considerar aqui uma matriz 3×3, cujas entradas são da forma A e J, onde I é a linha e J é a coluna. Digamos que essa matriz seja A. Então, o determinante dela pode ser denotado assim, det A. Ou então, você troca o colchete por barras verticais. Veja que aqui, ó, na proposição, você tem barras verticais. Barras verticais indicam um determinante. Você está pensando aqui num número, por isso que é igual a 0. Se fosse colchetes aqui, não poderia estar igual a 0, porque você estaria com uma matriz de um lado e um número do outro. Matriz é uma coisa, número é outra. É igual a vetor, né? Como eu falei, vetores e números são objetos de naturezas diferentes. Você não pode pegar um vetor e igualar um número. Também não pode pegar uma matriz e igualar um número. Só que aqui eu não tenho uma matriz, aqui eu tenho um determinante, porque eu tenho as barras verticais indicando exatamente isso. Isso é um número associado à matriz que está mostrada aqui dentro das barras verticais. Bom, então o determinante da matriz pode ser denotado assim, det A, ou eu acho que essa notação também é usada, né? Barras verticais assim, antes e depois do nome da matriz, ou na própria matriz, coloca barras verticais grandes, né? Como é que a gente pode calcular esse determinante? Escolha uma linha ou uma coluna. Só para dar um exemplo, eu vou escolher a linha 2. Vou escolher a linha 2. Aí o determinante vai ser o seguinte: primeira entrada da linha 2 vezes cofator correspondente. Depois eu digo quem é o cofator. Mais segunda entrada da linha 2 vezes cofator correspondente. Mais terceira entrada da linha 2 vezes cofator correspondente. O cofator é dado pela seguinte fórmula: cofator IJ é -1
elevado a I mais J vezes o determinante de uma matriz que eu vou chamar de A e J, que é o seguinte: a matriz A e J é obtida a partir da matriz A, eliminando-se a linha I e coluna J. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser escolher realmente a segunda linha para fazer essa expansão, como eu disse que iria fazer e como eu indiquei aqui, então o determinante vai ser A21 vezes cofator 21, que é o quê? Usando a fórmula aqui, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante de uma matrizinha menor, A e J, que no caso aqui vai ser A21, obtido a partir da matriz A, descartando-se a linha 2 e a coluna 1. Então descarta, coluna 1, linha 2 vai ficar com a seguinte matriz: A12, A13, A32 e A33. Estou colocando barras verticais porque eu preciso calcular o determinante dessa matrizinha menor, como está indicado na fórmula do cofator aqui. É o determinante da matrizinha menor que eu quero calcular para multiplicar por menos 1 elevado a I mais J e com isso obter o cofator IJ. Certo? Então esse cara aqui é o que? É o A21 vezes o cofator correspondente. Aí analogamente eu multiplicaria A22 pelo cofator correspondente, não vai caber aqui. E depois, ó, o A23 vezes o cofator correspondente vai ser A23 vezes menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante de qual matriz? Vai ser da matriz A23, que é obtida a partir da matriz A, descartando-se a linha 2 e a coluna 3. Então descarta a linha 2 e descarta a coluna 3, vai ficar com A11, A12 e A31 e A32. Tá? É por aqui você calcula. Agora, isso é expansão de Laplace a partir da segunda linha. Expansão de Laplace na segunda linha. Eu poderia fazer, ao invés de na segunda linha, na primeira coluna, na terceira coluna, na primeira linha, na terceira linha. Você escolhe uma linha ou coluna. Qual é a interferência dessa escolha que eu faço, se vai ser linha, se vai ser coluna, sobre a fórmula que eu obtenho aqui? É porque esses números que aparecem aqui, ó, multiplicando o cofator, estão vindo de onde? Estão vindo daqui. Estão vindo da linha que eu escolhi, ou da coluna que eu escolhi. Então, esse A21 é o primeiro elemento daquela linha. A23 é o terceiro elemento daquela linha. Então, recomendo, se você escolher uma linha ou coluna, que tenha a maior quantidade possível de zeros, justamente para simplificar aqui a conta. Tá. Então, bom, isso foi uma rápida revisãozinha de determinantes, porque eventualmente vocês vão precisar calcular determinantes. Bom, então voltando aqui, né? Se eu tenho 3 vetores, esses vetores são dados pelas suas coordenadas com relação a uma mesma base E. E eu quero saber se eles são LD, basta calcular esse determinante aqui. Põe essas coordenadas como linhas, calcula o determinante e vê se é 0. Se for 0, os vetores são LD. Aí está a demonstração aqui, ó. É interessantezinha até a demonstração, porque vai envolver coisas que eu já expliquei, ó. O que é que significa dizer que esses 3 vetores são LD, usando aqueles critérios que eu falei na aula passada? Significa dizer que existem escalares x, y, z, não todos nulos, tais que, quando eu formar essa combinação linear aqui, XU mais YV mais EW, o resultado vai ser o vetor nulo. Lembre-se desse critério. Vetores são LD quando você tem uma combinação linear não trivial deles, resultando no vetor nulo. Então, o que é que significa dizer isso? Eles vão ser LD somente se existirem escalares x, y, z, não todos nulos,
tais que a combinação linear formada aqui com esses escalares e com aqueles vetores vai resultar no vetor nulo. Então você vai ter essas três igualdades aqui, ó. Perceba isso, porque a combinação linear que você forma com os escalares x, y, z usados como coeficientes vai ser um vetor com as coordenadas indicadas aqui, ó. Isso você pode fazer a conta usando aquelas propriedadezinhas de somar vetores que são dados por coordenadas e multiplicar um vetor que é dado por coordenadas por um número. Certo? Então xu vai ser o quê? Você pegar o x e multiplicar por essas três coordenadas aqui. YV vai ser o quê? Pega o y, multiplica por essas três coordenadas aqui. ZW, pega o z e multiplica por essas três coordenadas aqui. Depois você soma coordenada a coordenada, né? Já multiplicadas por x, y, z. Então você vai chegar nesse cara aqui, ó. São três coordenadas que estão indicadas aqui. Bom, então queremos dizer o quê? Queremos dizer que esse cara é LD. Essa tripla ordenada de vetores é LD. Queremos dizer isso. Isso só vai acontecer se existirem realmente esses x, y, z, escalares não todos nulos, é o que eu estou dizendo aqui, ó, pertencem a R3, mas são diferentes dessa tripla 0, 0, 0, então são não todos nulos, tal que esse cara que eu calculei aqui em cima é o vetor nulo, certo? É isso que a gente quer dizer, existem esses escalares x, y, z não todos nulos, tais que esse cara que eu calculei aqui em cima é o vetor nulo. Só que dizer que esse cara que eu calculei aqui em cima é o vetor nulo, significa dizer que cada coordenada dele é zero. Aí eu formo um sistema linear com três equações e três incógnitas. E estou dizendo o que aqui? Estou dizendo que existe uma solução não nula desse sistema linear. Aí existe uma coisa chamada regra de Cramer, que eu falei muito rapidamente na aula passada. Nem expliquei direito como é que funciona. A regra de Cramer diz como é que você pode resolver um sistema linear usando determinantes. Eu poderia até parar algum momento para explicar isso aí melhor. Mas uma das coisas que você precisa saber aqui da regra de Cramer é a seguinte. Quando o determinante da matriz dos coeficientes do sistema é zero, então o sistema tem uma solução não nula. Isso vale, claro, para um sistema homogêneo, como é o caso aqui. Todas as equações têm o zero no segundo membro. Você tem uma combinação linear de x, y, z de um lado e zero do outro lado. Sempre assim. Então, para sistemas como esse, você pode ter uma única solução, nenhuma solução ou mais de uma solução. Você só vai ter uma solução se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Se você tiver mais de uma solução, significa que você tem uma solução não nula. Você vai ter mais de uma solução somente se alguma for nula, já que a solução nula sempre está lá. É claro que se eu pegar x, y, z sendo zero, vai ser uma solução daqui. A solução nula para um sistema homogêneo sempre vai estar lá. A questão é se existe uma solução não nula. Quando é que eu sei que existe uma solução não nula para um sistema linear homogêneo? Basta calcular o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema. Essa matriz é formada exatamente pegando os coeficientes, basicamente na posição que eles aparecem aqui, ó. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Coloca numa matriz, calcula o determinante. É claro que tem que ver se tem alguma posição trocada aqui, se o Y aparece antes do X, mas se tiver organizadinho, X, Y, Z, pega os coeficientes de X, de Y e de Z, na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha e vai formando o determinante. Formou o determinante, vê se o determinante é zero. O que é que o determinante diz? Se o determinante for zero, existe uma solução não nula para esse sistema linear homogêneo. Se o determinante não for zero, não existe solução não nula, só existe a solução nula mesmo, que você sempre sabe que existe, tá? E tem outra coisa que eu estou usando aqui, que é o fato que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Quando eu chego aqui nesse determinante e digo que ele é zero, isso é a mesma coisa de dizer que o determinante da transposta é zero. Quem é a transposta? A transposta é a matriz obtida colocando linha no lugar de coluna, coluna no lugar de linha. Ou seja, pega a primeira linha aqui e põe em pé, na primeira posição, quer dizer, logo no início da matriz, põe a primeira linha dessa aqui como coluna, põe a segunda linha dessa aqui como coluna, põe a terceira linha dessa aqui como coluna.
Aqui você tem o determinante da transposta dessa outra matriz. Ó. E nós sabemos que o determinante da transposta de A é igual ao determinante de A. Então, se isso aqui for verdade, isso aqui também é verdade. Então, você termina construindo aqui uma cadeia de equivalências que vai dizer que os vetores UVW são LD se somente se existe uma solução não nula desse sistema, que equivale a dizer que o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema é zero, que equivale a dizer que o determinante da transposta da matriz dos coeficientes desse sistema é zero. E aí a gente chegou no critério aqui. Ou seja, os três vetores são LD se somente se o determinante da transposta da matriz dos coeficientes do sistema que eu formo depois que eu, multiplico os vetores por x, y, z igual ao vetor nulo, esse determinante é zero. Bom, exercício. Verifique se são LI ou LD os vetores mostrados aí, ó, o VW com essas coordenadas, tá? O que é que eu preciso fazer? Apenas calcular um determinante 3×3, né? Pegando esses números como primeira linha, os próximos números aqui como segunda linha e os próximos como terceira linha. Então, vou formar esse determinante aqui, ó, e vou verificar que é zero. Por que é zero? Aí tem que calcular o determinante. Vamos calcular o determinante aqui usando a expansão de Laplace que eu expliquei. Vocês escolheriam qual linha ou qual coluna para fazer a expansão de Laplace aí? Zero. Oi? Do zero, segunda. Segunda linha? Segunda linha? Do zero. Porque pode ser a primeira coluna também, né? O zero está na primeira coluna e está na segunda linha. Tanto faz. Tanto faz aí. Primeira coluna. Pode ser só linha ou pode ser coluna? Pode ser. Linha ou coluna, tanto faz. E você escolhe. Agora eu vou explicar por coluna, porque na outra vez quando eu expliquei, né? Quando eu dei a fórmula, eu dei um exemplo escolhendo uma linha. Mas agora eu vou fazer por coluna só para contrariar as expectativas. Então, vamos calcular aqui, ó. 1, menos 1, 2. 0, 1, 3. 4, menos 3, 11. Vou escolher a primeira coluna, tá? Isso é escolha minha, poderia ser qualquer linha ou qualquer coluna, de preferência a primeira coluna ou a segunda linha, mas eu vou escolher a primeira coluna. Aí eu vou ter aqui, ó, primeiro elemento dessa coluna é 1. Vou multiplicar pelo cofator. O cofator vai ser menos 1 elevado à soma do número da linha com o número da coluna. No caso aqui eu peguei 1 de onde? Da posição 1, 1. Linha 1, coluna 1. Então eu vou ter aqui, ó, na fórmula do cofator, onde você tem menos 1 elevado a i mais j, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1. Vezes determinante de uma matrizinha menor 2×2, que você obtém descartando-se a primeira linha e a primeira coluna, porque aqui eu estou pensando no cofator 1, 1. Esse cara, digamos, é o A11, e isso que eu estou escrevendo aqui é o cofator correspondente, o cofator da posição 1, 1, que vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes a matriz 1, 3, menos 3, 11, que eu obtenho a partir da matriz original, descartando a linha 1 e a coluna 1, já que eu estou pensando aqui na posição 1, 1. Depois, aqui ó, o zero não precisa se preocupar com zero, vai zerar tudo. Eu poderia colocar 0 vezes o cofator correspondente, mas vai zerar. Aí eu pulo para o 4. 4 vezes menos 1 elevado à soma do número da linha com o número da coluna. No caso aqui eu estou na posição 3, 1, né? Linha 3, coluna 1. Então vai ser 3 mais 1 aqui em cima. Vezes determinante da matriz que eu obtenho descartando-se a coluna 1 e a linha 3. A linha 3 e a coluna 1. Sempre é a linha e a coluna que passa pelo elemento que você pegou.
na coluna ou linha que você escolheu. Por exemplo, esse 4 veio de onde? Veio daqui. Aí você descarta a coluna que passa pelo 4 e a linha que passa pelo 4, para poder formar a matriz menos 1, 2, 1, 3. Tá? Aqui o 1 veio de onde? Veio daqui. Por isso que eu descartei primeira linha, primeira coluna, para ficar com essa matriz aqui. Pronto, então aqui eu tenho aqui esse 4 aqui é o A3, 1, né? E esse cara aqui é o cofator correspondente, que seria o C3, 1. Pronto, aí é só fazer a conta agora aqui, ó. Menos 1 elevado a número par é 1, menos 1 elevado a número ímpar é menos 1, mas não tem número ímpar aqui, ó. 1 mais 1 é par, 3 mais 1 é par, então vai ficar assim. Lá, a conta lá em cima vai ficar 1 vezes 1, dá 1 aqui na frente, vezes esse determinante, que vai ser quem? Produto da diagonal principal, 11, menos produto da diagonal secundária. Produto da diagonal secundária vai ser menos 9, só que eu pego o oposto. Faz produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então vai ser menos 9, certo? 11 menos 9, assim. Isso corresponde à primeira parcela que eu tenho aqui. Aí depois, 4 vezes 1, multiplicando o determinante, menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Então, 11 mais 9, 20. E aqui eu vou ter menos 24, né? Não, é menos 20. É 4 vezes menos 5. Então, menos... Pronto, então dá zero mesmo, né? 20 menos 20 dá zero. Pronto. Detalhando um pouco mais a conta que está indicada aí na solução do livro, tá? Beleza, então isso nos diz o quê? Nos diz que os 3 vetores dados são LD. Veja como é muito mais fácil a gente verificar LD ali, né? Quando a gente tem coordenadas desses vetores. Então vocês, a partir de agora, vão ficar viciados em coordenadas. Por isso que o livro começou logo falando da coisa sem coordenada, para ninguém ficar viciado em coordenada. Se começasse falando de coordenada, ninguém queria entender de onde vêm as coordenadas. Qual é a justificativa para a gente ter coordenadas de vetores? Tá. Bom.